Lua Nova em Lonel, uma pequena vila numa região distante do antigo império. Ninguém vem a Lonel se não estiver perdido. Diziam os anciãos. Na Rua das Chacotas ressoava o caminhar de dois saltos de madeira. E a cada batida do salto, o som se afastava, enquanto a sombra de seu dono era projetada para fora da cidade. Esse conto me arrepia a nuca. Saudações! Eu sou o contador. Você está no canal Contos. No conto de hoje, A Fivela e a Sapateira, o primeiro causo de todos. Imagine você. Nem faz muito tempo. A Fivela e a Sapateira, contos do Antigo Império. Coastel era uma jovem garota. Acabara de completar 13 anos e era a quarta dos 7 filhos do sapateiro da vila de Lonel. De estatura média, cabelos castanhos e pele branca, passara a maior parte da vida dentro de casa ou na pequena viela em frente, junto aos seus irmãos. Nos últimos anos, adquirira grande interesse pela atividade do pai e começara a dedicar-se a aprendê-la há alguns meses. Sua família era conhecida na vila, afinal, menos de 100 famílias moravam no local, incluindo as poucas famílias que viviam nos campos. A cidade tinha um pequeno entorno agrícola, onde era cultivado e criado todo o necessário para mantê-la. Além disso, era floresta. As pessoas não dependiam do comércio externo, pois estavam em uma região muito distante e pobre do antigo império. E, como diziam os mestres anciãos, ninguém vem a Lonel se não estiver perdido. Todo dia da lua, Coastel acordava cedo para ir à Rua das Chacotas comprar couro dos Haluka, onde o pai e o filho mais velho sempre a esperavam nas primeiras horas do dia em troca de algumas moedas de ferro. E seu pai, que estava com gota, a incumbira da tarefa, mesmo a contragosto. Coastel, secretamente, ficava grata pela doença do pai, pois sabia que a tarefa não seria confiada aos seus irmãos mais velhos, Davel e Johan. Davel era um homem feito, porém se tornara demasiadamente astuto e luxurioso. Passara os primeiros anos da adolescência aprendendo com os anciãos e agora vivia correndo atrás dos rabos de saia que ensinava como pequeno mestre. Já Johan era incapaz de fazer tarefa que exigisse confiança. Gastava tudo nas tavernas com amigos, e por isso o pai só lhe delegava serviços braçais de menor importância. Fora estes, o único herdeiro homem era Rave, o irmão mais novo. Este ainda tinha 4 anos e não assumiria responsabilidade tão cedo. Apesar de novo, já se provara muito travesso. A irmã mais velha, Ana, assim como o irmão Davel, fora esperta e assumira um posto de pequena mestra na Casa das Leis, junto aos anciãos. Já as 2 gêmeas mais novas, Soraya e Raquel, ainda estavam a descobrir as verdades da mocidade. Já Coastel sempre sonhara em ter dinheiro para uma sapataria na rua da cidade. As famílias mais ricas tinham comércio lá, e ela tinha para si que sua família também era igualmente afortunada. Ou quase, pois seu pai sempre se gabava nas jogatinas com os vizinhos, que era o único homem, além dos mestres e outra meia dúzia, que tinha fivelas douradas nos cintos e sapatos. Essa era a tônica das riquezas de Lonel. Uma vila onde todos moravam em vielas, em casas de 2 ou 3 andares, de madeira e apertadas. A rua da cidade, ou Rua das Chacotas, era ocupada apenas por comércio e a Casa das Leis. Sendo esta, a Casa das Leis, o centro de tudo, a única construção de pedra de mais de 2 andares. Era de manhã, Coastel ouviu sua mãe gritar da cozinha. Pulara da cama acordando as irmãs, que reclamaram em fonemas indecifráveis. Coastel colocou suas vestes e desceu correndo.
Quanto tempo você pretende usar roupas de rapaz, Costello? Exclamou sua mãe em tom de desgosto. A menina mal deu ouvidos e saiu correndo pela viela, vendo que era uma manhã nublada com poucas pessoas na rua. Ao virar a esquina, Costello esbarrara no leiteiro que a cumprimentou. A garota acenou com a cabeça e seguiu rapidamente para o começo da Rua das Chacotas, perto da estrada. Ao aproximar-se de dois homens, ofereceu o pequeno saco de moedas imediatamente, tentando evitar o constrangimento do atraso. Qualquer dia desses, seu pai não terá mais couro, pois minha família morrerá de fome por essa mixaria. Resmungou Bravor Haluka, o filho. O pai deu um grande murro em sua cabeça pela falta de educação, mandando-o voltar na frente. Meu pai sabe que a situação está difícil. Ele espera conseguir mais dinheiro nesse verão. Disse Costello. Seu pai diz isso desde que trabalhava para o pai dele. Nunca terá mais dinheiro nesse lugar pequeno. Respondeu Johann Haluka, o pai. Costello deu a volta cabisbaixa ao voltar para casa, refletindo sobre o sentido das palavras do fazendeiro e do quanto seu pai permanecera otimista por muitos verões. Na verdade, em todos os anos, ele tinha planos para ganhar mais dinheiro, assim como todas as pessoas da vila. No meio do dia, no jantar havia pouca carne, mas o pão e a manteiga foram fartos para a família. O único que não podia aproveitar era seu pai, que seguia a recomendação dos mestres anciãos de apenas comer vegetais. Como um homem pode viver de mato? Só fadas e velhas bruxas vivem comendo mato? Nenhum homem vive sem um belo prato cheio de carne pela manhã, nenhum. Disse o pai. É verdade, nem os velhos deixam de comer carne. Eles vivem receitando isso e aquilo, mas sempre que eu chego pela manhã, metade da carne sumiu da gordura. Comentou Devil. Esses velhotes são uns safados. Eles ganham muitas moedas dos fazendeiros para ficarem dizendo isso e aquilo, sobre cenoura e alecrim. Completou Johann. Não fale assim dos mestres. Retrucou a mãe, colocando bruscamente um prato de cenouras temperadas para o pai. Se te ouvem falando dessa forma, seu irmão perde o cargo de aprendiz? Pequeno mestre, mãe. Retrucou Devil. Você já encerou os cintos novos, Johann? Questionou o pai. Não. Costello deveria ter feito isso ontem, pai. Respondeu o rapaz. Eu não sei até onde vocês pretendem ir com essa história de Costello ser sapateira. As mulheres começaram a falar, dizem que ela não arranjará marido. Disse a mãe. Costello vai virar bruxa como a velha Noreia? Perguntou Ravi. Não diga isso de sua irmã, ela arranjará um belo fazendeiro para se casar. Respondeu a mãe. Não mesmo! Já encerei todos os cintos e cortei o couro da manhã. Não preciso de nenhum marido, e os fazendeiros são brutos da floresta. Disse Costello, ignorando as irmãs. Você vai casar e virar tecelã ou mestra, assim como suas irmãs. Disse a mãe impaciente, gerando resmungos de Raquel e Soraya. Se você vender 100 cintos e sapatos nesse verão, eu deixo você virar sapateira. Disse o pai em tom cordial, como quem aposta em algo que acha impossível perder. A mãe se retirou do recinto. Costello passou aquela tarde cortando mais couro para sapatos e cintos, 1/4 para os cintos, 2/4 para os sapatos e o restante para bolsas, assim como o pai havia lhe ensinado. Suas mãos já cheiravam a cera e tripas, e assim como um sapato novo, a garota já nem se lembrava de seu próprio cheiro. A oficina do porão virava, pouco a pouco, seu ambiente particular. O pai já não descia muito lá por causa da doença, mas fiscalizava o que Costello produzia e escolhia as fivelas a serem usadas. Todos os dias clientes traziam fivelas de cintos velhos para serem colocadas em cintos novos, por mais 2 moedas. No dia seguinte, Costello entregava em suas casas por toda a pequena cidade. Por um tempo tentou convencer Raquel e Soraya a trabalharem recolhendo e entregando os produtos nas casas, pois assim
poderia se dedicar mais ao trabalho na oficina, mas as duas deram um jeito de serem aceitas na escola. Somente as crianças mais inteligentes da vila eram aceitas, pois só ensinavam 10 alunos durante o dia todo. Alguns outros filhos de comerciantes e fazendeiros com dinheiro passavam poucas horas aprendendo a somar e ler o próprio nome. Os pais e Costello ficaram orgulhosos, afinal 4 de seus filhos foram aceitos na escola da Casa das Leis, fora Dável e Ana, que já eram pequenos mestres. Mesmo assim, Costello tinha certeza de que as gêmeas não tinham intenção de seguir a vida na Casa das Leis. Era o fim do verão, e Costello tinha juntado quase 200 moedas de prata. Estava muito feliz, pois nunca antes sua família tivera tamanha riqueza em mãos. Antes do inverno, ela poderia comprar uma pequena loja na rua da cidade. A água não aderia mais aos seus dedos, mesmo quando lavados com muito sabão de banha. Sua mãe já havia se conformado com a profissão de sapateira, e suas irmãs não se preocupavam mais com o horário em que acordava, pois na maior parte dos dias ela dormia na oficina sobre uma pilha de couro. O movimento foi tanto que Dável instalou uma abertura na parede da viela onde clientes colocavam as fivelas dos cintos, sapatos ou bolsas para caírem diretamente numa caixa na oficina. Como toda fivela tinha as iniciais do dono ou nome da família a quem pertencia, ficava fácil devolver na casa dos donos na manhã seguinte. Um dia, ao anoitecer, depois de trabalhar mais do que jamais havia trabalhado antes, Costello totalizara o trabalho 107 cintos e sapatos em todo aquele verão. Retirava o excesso de cera dos dedos, pensando que, a essa altura, seu pai certamente a aceitaria como herdeira da sapataria junto ao seu irmão mais novo. E por isso, ela estava imensamente satisfeita, mesmo esgotada. Olhou na caixa de fivelas. Não havia nenhuma. Todos os cintos e sapatos estavam arrumados. Havia muitos outros em estoque. Chegando ao quarto, Ana já havia dormido enquanto Raquel e Soraya estavam olhando um livro. Costello nunca havia visto um livro fora das prateleiras da Casa das Leis. Não sabia que abria, muito menos que havia muitas folhas dentro. Notou que as garotas o observavam fixamente, parecendo muito concentradas e virando as folhas de tempos em tempos. Costello as observou durante um tempo até indagá-las. Onde conseguiram isso? As irmãs permaneceram em silêncio por alguns instantes e depois perguntaram. Costello, podemos trabalhar entregando os cintos e sapatos arrumados? Quantas moedas você nos daria? Perguntaram as gêmeas, ignorando o que a irmã lhes havia perguntado. Vocês querem trabalhar agora no final do verão? Por quê? Questionou Costello, confusa. Nós precisamos de roupas novas, as nossas estão ruins e apertadas. Responderam as irmãs. Costello sabia que não era verdade. A mãe havia tecido roupas novas para as gêmeas há pouco tempo. Nem dava para ver a gastura. Até mesmo os sapatos estavam lustrados. Mesmo assim, pensou Costello, sempre havia muitas entregas a serem feitas, e alguns clientes dariam uma moeda a mais pelo serviço mais rápido, sem falar que ela poderia se dedicar mais ao trabalho, sem ter que sair antes do anoitecer para fazer as entregas, muito menos antes do jantar para recolher as fivelas. Quem sabe as irmãs poderiam até comprar o couro pela manhã, com o passar do tempo. Animada em ter ajuda, Costello aceitou, mesmo sabendo das intenções obscuras de Soraya e Raquel. Na semana seguinte, o trabalho diminuiu. Costello percebeu que seu pai havia se curado e estava se aproveitando de seu empenho para não trabalhar. Sua mãe reclamava o tempo todo que ele não fazia nada além de jogar com os amigos da viela durante todo o dia. Costello não reclamou, pois gostava de ser a sapateira e achava que quanto mais afastado seu pai estivesse,
melhor seria para ela, pois ele gastava muito dinheiro e ela conseguiu fazer grande economia nos últimos tempos. Era noite novamente. Raquel e Soraya chegaram felizes, pois era o dia do pagamento das duas. Coastel não pretendia pagar mais de 10 moedas para elas, e sabia que iriam reclamar. Logo após ouvir as irmãs caminharem para dentro de casa, através do assoalho, elas apareceram descendo para a oficina pela escada íngreme e estreita. Coastel, nós vamos à loja de Dona Talei amanhã. Compraremos mantos novos. Você poderia nos dar as moedas hoje? Coastel levantou e pegou as moedas dentro de uma pequena bolsa que deixava ao lado da mesa. Ficava ali com pouco dinheiro, todo o resto estava embaixo de uma tábua solta da oficina. As irmãs pegaram as moedas nas mãos e vidraram os olhos. Depois de uns instantes se curvaram, agradecendo simultaneamente a Coastel, que ficou muito surpresa. Muito obrigada, nós vamos comprar belas túnicas com capuz. Disse Soraya. Se der, compramos uma para você também. Continuou Raquel. Nesse instante, caiu uma fivela pela caixa, assustando as gêmeas que ficaram paradas no pé da escada, atônitas, como se nunca tivessem reparado na caixa antes. Davel instalou a caixa aqui há alguns dias. Disse Coastel. Fez muito barulho. A mãe até reclamou que era muito tarde e que os vizinhos pensariam que não era coisa boa. Completou a irmã. Um instante se passou, e Coastel ainda não estava acreditando que as irmãs iriam comprar roupas com o pouco dinheiro que ela lhes dera. A mãe deixou vocês comprarem túnicas? Indagou Coastel, indo em direção à caixa e sabendo que túnicas eram vestes caras de viajantes, vigias e mal-intencionados. As irmãs ignoraram as palavras de Coastel. Enquanto Raquel entrou em seu caminho, Soraya foi até a caixa pegar a fivela. Ficou olhando o objeto dourado e reluzente. As gêmeas compartilharam o objeto nas mãos por longos instantes, como se também estivessem olhando com os dedos, novamente com o olhar vidrado, até que Coastel, estranhando o comportamento delas, retirou-lhes o objeto. As gêmeas deram alguns passos para trás, em sincronia. Depois, subiram as escadas sem falar uma palavra. Coastel intrigou-se com a atitude das irmãs, mas a fivela era ainda mais intrigante e misteriosa. Imaginou que seria um cliente muito rico, que não era muito conhecido, pois a fivela era diferente. Não constavam as iniciais da família, de nenhum mestre ou comerciante que ela conhecesse. Ainda assim, resolveu usar uma fita de couro de muita qualidade. Assim que a pregou na fita, encerou-a com uma boa cera de roz e deixou próxima à janela, para que o cheiro se atenuasse. Ao subir, viu pegadas de barro pela casa. Pensou que eram do seu pai, que deveria ter jogado até tarde com os amigos, e voltou bêbado. Coastel lavou as mãos com muito sabão de banha na banheira da cozinha. Notava o quanto estava cansada. Talvez não tivesse que encerar mais nenhum couro nesse mês, pensou. Ao subir para o quarto, notou que Ana estava dormindo, mas que Soraya e Raquel não estavam. Ficou preocupada com as irmãs e abriu a janela para olhar a viela. Tudo estava escuro, exceto pela escassa luz da lua, que provavelmente subia no horizonte, e das estrelas no céu, que muito incomumente estava sem nenhuma nuvem. Não se ouvia nenhum som além do vento nas folhas das árvores, que estavam pouco próximas, e não havia nenhuma luz acesa na viela. Não era possível ver quem estava na pequena passagem estreita em frente à casa, pois essa mergulhava numa penumbra densa antes de se ver o chão.
Costello apreciou a sensação do mundo adormecido ao seu redor. Parecia que todos haviam desaparecido. Ao sentir a brisa gelada tocar seu rosto, esquecera até mesmo de Anna, que estava dormindo. De repente ouviu um barulho de vidro a se quebrar. Assustada, Costello achou que Raquel ou Soraya estavam a surrupiar a fivela dourada e correu para baixo. Descendo as escadas íngremes com desespero, voltou à oficina onde viu que a janela estava aberta e que o cinto novo havia desaparecido. Costello então subiu para a sala, calçou os sapatos e saiu de casa com uma faca de corte, pensando que poderia ser alguém além de suas irmãs. Não carregava nenhuma vela ou lanterna, mas enxergava muito melhor a viela nesse momento. Não havia ninguém. Foi até a saída da viela, olhou para os dois lados e pensou em quanto custaria a fivela. 20 ou 30 moedas de ferro. Não poderia mais comprar uma loja na rua se tivesse que pagar essa quantia. Concluiu. Talvez o dono tivesse muito dinheiro e não se importasse tanto com o objeto. Talvez, se ela pudesse recuperá-la de alguma forma ou substituir por uma fivela de seu pai. Quem sabe? Pensou. Ouviu mais uma vez um barulho, um som de saltos de madeira andando pelas pedras calmamente. Então, correu até a rua no furor de flagrar alguém andando pela vila. Nessa hora da noite, só poderia ser o ladrão. Chegando à rua, não havia ninguém. Não havia ninguém e nenhuma luz acesa. Somente a visão da lua iluminando a estrada depois do fim da rua e as sombras projetadas à sua frente. Costello foi andando, olhando as vielas escuras, procurando um movimento suspeito, uma luz acesa que denunciasse alguém. Então parou. Ouviu o barulho dos saltos, que agora estavam muito mais perto. Estavam na mesma rua que ela, bem atrás dela. Seu corpo congelou. A brisa forte e o som das árvores vibraram como toda a pele de Costello ao ouvir o urgir dos passos pararem logo atrás dela. Sentiu com a planta dos pés o último tinir do salto batendo nas pedras. Uma mão grande pousou sobre seu ombro direito e outra sobre sua cabeça. Ela não olhou, pois sabia que, pelo tamanho e frigidez do toque, não poderia ser humano. Sentiu cada fio, pelo e pele serem puxados, causando uma leve dor e formigamento desde o topo da cabeça, descendo pelo pescoço, braços, tronco, pernas e acabando num grande puxão nos dedos do pé, como se uma grande casca de ferida tivesse sido arrancada de seu corpo. Olhou para o chão e viu que a sombra atrás dela era gigantesca e densa, e algo ainda mais bizarro, ela segurava a sombra de Costello, que não estava mais junta aos seus pés. Sentiu-o retirar da mão de seu ombro e ouviu os estalos dos saltos nas pedras da rua. Estava se afastando. Costello não sentiu alívio, mas um enorme pânico e euforia. Entrando em desespero e começando a chorar, correu para a porta mais próxima e começou a bater na madeira desesperadamente pedindo ajuda. A garota esmurrava a porta, mas ninguém aparecia. Então começou a gritar mais alto e a bater em outra porta, depois em outra e em outra, mas ninguém saía. Ela não estava entendendo o que havia acontecido com as pessoas, o porquê não queriam ajudá-la. Talvez estivessem todos com medo. Ainda desesperada, voltou para a própria casa. Chegando lá, colocou a mão sobre o trinco e empurrou para abrir, mas a porta não abriu. Depois de tentar novamente algumas vezes, sem conseguir mexer o trinco, chamou pelos pais e pelos irmãos. Mas ninguém apareceu. Costello pensou por um instante.
Não entendia o que estava acontecendo. Tentou quebrar o trinco com uma pedra, entrar pelas janelas dos vizinhos, entrar pela janela quebrada da oficina, mas não conseguia. Apenas sentia a brisa fria do lado de fora. Ficou por mais de 1 hora agachada, chorando na viela suja, em frente à sua casa, e depois disso, saiu andando pela cidade. No dia seguinte, a família de Costello sentiu sua falta. Suas irmãs, Raquel e Soraya, se esquivaram de ajudar nas buscas, pois sabiam secretamente que era perda de tempo. Disseram a Davel que Costello voltaria se tivesse muita sorte, pois empenho não lhe faltava. O pai de Costello reassumiu a sapataria com Johann, e as moedas ficaram esquecidas embaixo do assoalho da oficina por muito tempo. Presa num dia cinza, sem sol e sem nuvens, Costello se via numa Lonel também sem pessoas. Era estranho, um tanto aterrador, mas, depois de tanto choro e desespero, ela conseguiu se acalmar. Sua mão direita pousava sobre a maçaneta da porta de sua casa. O objeto estava pesado, mas pouco a pouco se mexia. Seus irmãos não haviam esquecido dela. O que acontece com Costello? Não é hoje que vou te contar. No próximo conto. Ao que me parece, você carrega consigo grandes forças, assim como suas irmãs. Antes de você ir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, joga um trocado no apoia.c/contos. Lembrando que contos se escreve com V no lugar do U. Eu sou o contador. Até a próxima história.